Que maravilha! Olá, pessoal, graça e paz. Muito obrigado aí, Jonatas, pelo convite. É uma grande honra estar com vocês esse tempo aí. Graças a Deus por esse mecanismo agora que estamos tendo, né? A rede social aí, estamos aqui em Brasília, mas ao mesmo tempo estamos nos Estados Unidos, estamos lá na África, né? Estamos espalhados aí pelo mundo afora e também pelo Brasil afora. Então, muito obrigado aí por esse tempo que você está me concedendo aí para falar um pouco a respeito da palavra. E eu creio mesmo que no reino do Espírito não há distância, né? E é um momento muito bom que Deus vai estar tendo uma oportunidade para estar trazendo edificação, consolo, né? E ministrando no coração de cada um de nós. Eu vejo que Deus é um Deus de oportunidade, né? Então, eu estou aproveitando a oportunidade. Eu acredito que todos vocês também vão estar aproveitando. E o Espírito Santo está tendo essa grande oportunidade para trazer consolo, dar uma mexida na nossa fé, né? Nossa mente sendo renovada mais e mais. E esse assunto é muito bom, atravessando as tempestades. Eu, eu quero começar com uma história que eu achei interessante, né? Doug Jones é um professor do Rema, e ele contou uma história que ele chegou a conhecer de uma mulher na década de 1930. O irmão Reiga falava dela. O nome dela era a irmã Silvia. E o irmão Reiga falava que ela era uma grande intercessora. Então, qualquer tipo de situação, circunstância, qualquer pedido de oração, poderia entregar a ela, e ela tinha mais uma, duas pessoas que pegavam junto com ela, no momento de oração, e independente de qualquer situação, ela sabia como orar. Então, o irmão Reiga, aliás, Doug Jones, teve uma oportunidade de ter se encontrado com ela lá no Rema, em 1900, já em 70 e pouco, ela já estava numa idade avançada. E Doug Jones disse que teve a oportunidade, juntamente com o professor do Rema, e perguntou a ela, né, algumas instruções, o segredo de oração bem-sucedida, e ele disse que parecia que ela sabia já que tipo de pergunta ele ia fazer, que na mesma hora ela disse que no momento de quando ela ia orar, né, independente do pedido de oração que chegasse para ela sempre se colocava, colocava diante dela o tamanho do nosso Deus, né? Então ela começava a exaltar o Deus que nós temos, a grandeza do nosso Deus, né? O Deus de toda a terra, né? O El Shaddai, o Deus mais do que suficiente, o Deus que criou o céu, a terra e tudo que nele. Então, no meio de tanta pressão, circunstância, algo hoje que é mundial, né? Que verdadeiramente estamos passando mesmo uma tempestade, é um conselho muito bom que eu recebi mesmo, né? Verdadeiramente a gente vê naquele modelo de oração, né? Que Jesus passa para o discípulo, né? Começar logo exaltando o nosso Deus, né? Falando quem ele é. E irmã Silvia pegou mesmo esse modelo, né? Exaltando logo o nosso Deus, né? Então, eu não sei como é que você está. Eu quero animar vocês a perseverarem, né? Tirar o olho da pressão, o olho da circunstância, né? E parar um pouquinho agora para contemplar a grandeza do nosso Deus, né? Pegar alguns salmos, né, emprestado de Davi. Davi passou por muitas pressões, muitas circunstâncias, e ele escreveu alguns salmos maravilhosos, né? Então coloque esse salmo diante de você e comece a exaltar o seu Deus, engrandecer o seu Deus, que de repente você vai procurar o problema está muito pequeno. Por quê? Maior é o nosso Deus, né? Então, eu peguei mesmo esse conselho da irmã Sil, e eu quero passar esse conselho para você. Independente de diagnóstico, independente de qualquer tipo de notícia, é importante logo a gente chegar e apresentar o nosso Deus, né? Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Criador de todas as coisas, né? Então, em cima disso aí, é só pegar a palavra e quando você vai para no capítulo 4 de Provérbios, versículo 20, eu quero começar a ler alguns textos aqui da palavra, que é muito bom, né? O irmão Rega já conta que no meio de pressão, por mais que ele dizia que teve algumas oportunidades de orar por situações, circunstâncias na vida de pessoas, e a unção que estava na vida dele, rapidinho, resolvia até situações que ele ficava maravilhado, né? Mas quando o problema era com ele mesmo, ele dizia que pegava
5, 8, 10, até 15 versículos e parava para meditar, né? Então é importante demais a gente trazer para nós mesmos. Parar um pouquinho, né, no capítulo 4 de Provérbios, versículo 20, Salomão nos aconselha: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Então, no meio da pressão, no meio da circunstância, é bom a gente parar um pouquinho mesmo para considerar o que a palavra está nos ensinando, né? De parar, ouvir, ficar atento, considerar, né? Tem muitas notícias ruins aí. Eu estava escutando hoje uma live de TED, né, com o apóstolo Guto. TED é o diretor do GEMA Mundial, e ele trazendo isso, né? Ele disse que hoje é meio complicado mesmo, né? Você é um jornalista, você trabalha nessa área, mas hoje está meio complicado você parar para assistir um jornal, né? Hoje são muitas notícias ruins, né? E hoje esse texto aqui do capítulo 4, versículo 20, de Provérbios, parece que foi escrito hoje de manhã, né? Pelo jornalista chamado Jonatas, né? Mas porque a palavra é atualizada, né? Essa palavra é muito atualizada, a palavra de Deus é atualizada, né? Então precisamos mesmo colocar essa palavra como a notícia diária nossa, né? Todos os dias pararmos para meditar como se a gente nunca tivesse lido, né? Então, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos, né? Não os deixa apartar dos teus olhos, mas guarda no mais íntimo do teu coração, porque é vida para os que acham e saúde para o teu corpo. Então, nós precisamos parar nesse tempo mesmo aí, né? Para meditar, não precisa 15 versículos, né? O irmão Rego, no meio da pressão, ele falou isso, mas eu estou lendo, estou terminando hoje de ler o livro do irmão Rega, Seguindo o Plano de Deus. Ele fala a respeito de você dar uma treinada no seu espírito, né? E ele dizendo para você desenvolver uma vida boa, como ser guiado pelo Espírito, e você aprender, né? Se acalmar, se aquietar e meditar, né? Jesus falou para ele um dia que ele estava tirando um tempo de jejum e Jesus falou para ele: rapaz, se acalma, fica meditando na minha palavra. Então hoje é tempo mesmo de você parar para meditar, né? Pegar alguns versículos da palavra, né, e parar, né, e ver que Deus é fiel, né? Considerar o que ele falou, né? Filho meu, atenta para as minhas palavras, né? No capítulo 3, versículo 5 de Provérbio diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Então, são situações mesmo que estão acontecendo lá fora. Eu acredito que vocês que estão me ouvindo hoje, essa situação, essa circunstância não pegou você de calças curtas, né? Eu cheguei a pregar isso logo no início aqui da pandemia aqui na igreja, né? Culto online. Eu cheguei a falar isso, né? Eu não sei se Deus lhe pegou de calça curta, né? Por motivo de quê? Por motivo de ouvir a palavra e não estar praticando, né? Então, se existe ainda o tempo, né, de você pegar ainda hoje, pegar um versículo, parta para cima, coloque essa palavra, comece a ouvir da sua boca: pai, eu confio em você de todo o meu coração, eu não vou me estribar no meu próprio entendimento, eu quero te reconhecer mesmo em todos os meus caminhos. Ele tem essa capacidade, ele tem essa habilidade de endireitar nossas veredas. Então, se você está passando por situações e circunstâncias, eu quero chamar você para esse início aqui, né, desse texto aqui, de você se agarrar mesmo, né? E aí, nobre, tudo bem? Se agarrar mesmo com a palavra. Então, pega essa palavra, né, coloque ela. É bom a gente estar ouvindo. Pai, eu confio em ti de todo o meu coração. Uma confiança em Deus, irmão, é independente de qualquer tipo de circunstância, né? Se você já orou e você não viu a manifestação ainda, rapaz, fica firme, não desista, né? Porque a Bíblia diz que Deus é fiel, né? A Bíblia diz que Deus, quando fala, ele vela pela palavra dele para cumprir. Ele diz que a palavra dele não volta para ele vazia, mas faz o que lhe apraz e prospera naquilo que ele designa. Então, precisamos mesmo, né, nesse tempo de tempestade, nos agarrar, né, para passar mesmo por uma tempestade, debaixo, no meio de pressão, no meio de circunstâncias, precisamos mesmo nos agarrar com essa palavra. No capítulo 7 de Mateus, se você estiver querendo acompanhar pela sua Bíblia, capítulo 7 de Mateus, eu quero que você vá lá, né? Esse texto aqui é maravilhoso, porque Jesus solta exemplo mesmo, cita o exemplo aqui mesmo de situação, de circunstância e de pressão, né? O capítulo 7, versículo 24, diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras
e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Então, Jesus está falando aqui de tempestade, né? Jesus está falando aqui a respeito de situação, circunstância. Então, ele diz, se você coloca a palavra em prática, se você pratica a palavra, né, você se torna um homem prudente, que no meio da pressão, no meio da circunstância, né, no meio da tribulação, no meio vem a chuva, vem o vento, e você está firmado na palavra. Né? Então, a sua casa não vai se abalar. Né? Então, para passar mesmo, de fato, por uma tempestade, por uma circunstância, nós precisamos estar arraigado, alicerçado na palavra. Eu ouvi algo que me chamou a atenção e eu tenho repetido isso direto, sempre que eu tenho conversado com pessoas, que eu achei interessante em cima da parábola do capítulo, da parábola do semeador, no capítulo 4 de Marcos, a gente vê bem claro com o que Jesus Cristo fala a respeito da palavra. Se você quiser abrir lá no capítulo 4 de Marcos, irmão, no reino do Espírito, na distância, eu creio que já está acontecendo algo, uma noite de milagres, né? O Espírito Santo trazendo luz, clareza aí no seu coração, consolo do Espírito chegando para você. No capítulo 4 de Marcos, se você abriu, vou ler. Diz o seguinte, versículo 3 diz o seguinte: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Então, essa figura aqui que Jesus traz aqui é como se a palavra fosse semente. No versículo 14, diz: são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então, eu achei interessante o que eu vi há um tempo atrás, que verdadeiramente o foco não sou eu, o foco não é você. Né? O foco é a palavra. A Bíblia está dizendo aqui bem clara que quando o semeador semeia a palavra, logo vem Satanás. E quando a pessoa não recebe não recebe com entendimento a palavra, como já está no capítulo 13 de Mateus, Satanás chega e rouba a palavra. Por quê? Porque eu, sem a palavra, estou na mão do diabo. Eu sou igual aquele construtor, né, imprudente, né, que ouviu e não pratiquei a palavra, que está lá no capítulo 7 de Mateus, que eu li agora há pouco. Mas aqui a Bíblia deixa bem claro, né, que quando eu escuto a palavra, Satanás chega, porque o foco é a palavra. Eu achei interessante de algo também que eu li e vi, né? Quando você tem a palavra, quando você tem o conhecimento da palavra, você se torna perigoso contra o diabo, né? Você se torna perigoso. Porque a falta de conhecimento deixa a gente na mão de Satanás, né? A falta de conhecimento nos faz passar vergonha, né? Quando a gente não conhece o caráter de Deus, quando nós não conhecemos aquilo que nós temos, aquilo que somos, aquilo que podemos em Cristo, nós passamos vergonha de fato, né? Então, a palavra quando chega, Satanás também chega para roubar essa palavra. É por esse motivo que ele trabalha bastante para a gente não parar para meditar na palavra, para ouvir a palavra. A importância da gente parar para meditar, para estudar, para ler, para ouvir a palavra, né, vai fazer toda a diferença. Então, eu quero continuar no capítulo 4, versículo 16, diz: semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, lá vem de novo, ouvindo a palavra. Eu quero que vocês guardem isso. O foco é a palavra. O foco não sou eu. O foco não é você. Amém? Quando a palavra está bem pertinho de nós, no nosso coração, na nossa boca, a gente se torna perigoso contra Satanás, contra as enfermidades, contra os demônios. Né? Versículo 17 diz: mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia e perseguição por causa da palavra. Olha, a palavra quando chega, Satanás traz perseguição, traz angústia. Por quê? Ele quer roubar a palavra. Então, para passar um tempo de tempestade, atravessar a tempestade, nós precisamos estar mesmo com a palavra. Por esse motivo que ele chega contra a palavra. Então, por causa da palavra, versículo 18: os outros, os semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra,
Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufoca a palavra e fica ela infrutífera. São pessoas que recebem a palavra está pertinho dela, né, no coração dela, já ouviram a palavra, mas estão tão envolvidos com as coisas do mundo que a palavra se torna infrutífera, né? Porque Satanás se levanta, né, e de repente abre porta que não é porta que Deus está abrindo, que leva uma frase espiritual que leva a palavra a ficar infrutífera. No versículo 20 diz: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra. Né? Olha quantos versículos eu falei aqui. Versículo 14, versículo 15, versículo 16, versículo 17, versículo 18, 19, 20. São 6 versículos que exaltam a palavra. Né? Olha quantos versículos que exaltam a palavra. Então, se o tema da minha ministração é atravessando a tempestade, irmão, não tem coisa melhor de você estar atravessando as tempestades aí com a palavra, dizendo o que Deus está dizendo. Deus é teu refúgio, Deus é tua fortaleza, né? Satanás dizendo que você vai entrar na falência, que seu ministério vai cair, e você declara: ei, o Senhor é o meu pastor, ele que me sustenta, ele que me guarda. Então, declarando a palavra, dizendo o que Deus está dizendo. Amém? Então, o poder está na palavra. O poder está na palavra. Né? Nós sabemos de uma missão poderosa e maravilhosa. Eu quero que você, se possível, quem puder ir lá e quiser ir lá, está lá no capítulo 1 de Josué, né? Você sabe, né? Nós sabemos dessa missão que Josué recebeu da parte de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E qual foi o conselho que Deus deu para Josué? Eu acredito que esse conselho é atualizado, é para hoje. Né? Olha o que é que ele disse no versículo 8. Diz o seguinte, capítulo 1 de Josué, versículo 8, diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo segundo está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Então, de novo, outra vez, né? Essa missão que Josué tinha, né? De assumir o lugar de Moisés. Qual foi o conselho que Deus deu para ele? Josué, olha, medita de dia e de noite. Fique ligado. Fale o que a palavra está falando. Fique ligado no que ele está dizendo. Né? Então, você vai fazer prosperar. Né? Vai fazer prosperar. Quem vai fazer prosperar? Eu, não é Deus. Né? Somos nós que vamos fazer prosperar o nosso caminho. Né? E nós vamos ser bem-sucedidos. Então, o foco é a palavra. Precisamos estar ligados, precisamos estar nos agarrando com essas verdades da palavra. Precisamos estar atentos com essa palavra. Né? Não cesse de falar deste livro da lei. Então, no meio de tanta pressão, é uma situação que é muito séria, né? É algo novo, essa pandemia aí. Né? Só a igreja aqui de Itaguatinga, são mais de 90 dias que ela está fechada. Nós vamos estar reabrindo amanhã. Então, para a gente entender que tipo de pressão, algo novo, né? Mas eu louvo a Deus que nós ficamos firmes. A palavra não mudou, Deus não foi pego de surpresa. Né? Nos encontramos aí com Deus, ele ficou firme. Né? Eu conheci a verdade me libertou no meio da pressão, o conhecimento me deixou em paz. Né? O conhecimento da verdade me manteve debaixo de alegria, debaixo de uma tranquilidade, sabendo que é Deus que cuida bem de nós, que Ele é o nosso refúgio, é Ele que é a nossa fortaleza. Então, debaixo das asas deles, nós estamos seguros, nós estamos guardados, nós estamos protegidos, nós estamos providos. Então, no meio de tempestade, precisamos ficar com a palavra, precisamos nos agarrar com a palavra. Irmão, não tem outro caminho. Né? Porque Deus vela pela palavra dele para cumprir. Então, a pressão chegou, as informações de fora chegaram. Então, você diz o que Deus está dizendo. Você fala o que Deus está falando. O que é que vai acontecer? O resultado da palavra. Porque ele vela pela palavra dele. Quando a palavra dele sai da minha boca, quando a palavra dele sai da sua boca, ele faz o que lhe apraz e prospera naquilo que é designo. Então, a falta de conhecimento é que, de repente, tem levado algumas pessoas a falhar, né, no meio do seu caminho. Mas eu louvo a Deus que o conhecimento chegou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? O profeta já disse, o meu povo perece porque lhe falta de conhecimento. Então eu louvo a Deus que no meio de tanta pressão, no meio de tantas circunstâncias, eu tenho escutado vários testemunhos. Né?
vários bons testemunhos de pessoas que, no meio de uma pandemia dessa, chegou uma ideia, chegou uma instrução de Deus, né? Muitas pessoas entraram em contato comigo dizendo, pastor, obrigado porque eu aprendi a andar em fé, porque o segredo é a gente confiar em Deus. Né? Tem um conselho que Jesus nos dá no capítulo 11, versículo 22 de Marcos, que é muito interessante. Jesus diz, tenha fé em Deus. Né? Olha que coisa maravilhosa. Tenha fé em Deus. Então, no capítulo 6 de Hebreus, o escritor de Hebreus fala que fé em Deus é a base, é um princípio elementar da nossa da vida cristã. Então, confiar em Deus, crer em Deus, para mim e para vocês que somos crentes, é como um peixe nadar. Né? Confiar em Deus é a coisa mais tranquila para mim e para você. Então, de repente, se você ainda não está debaixo dessa confiança, eu quero animar mesmo você mergulhar mais no conhecimento dele. Né? Porque no meio dessa situação, eu quero dizer algo para você, irmão. Estamos debaixo nessa situação, nessa circunstância, nessa pandemia. Eu tenho provado, são 28 anos de crente que eu já tenho. Eu quero dizer para vocês, eu tenho provado e tenho visto que Deus é bom. E mais outras experiências agora, né, no meio dessa situação, tanta coisa nova, eu vi outra vez que Deus é bom. A bondade dele nos seguindo todos os dias, né? Porque eu corri para o braço dele, eu corri para a palavra dele. Então, quando você vai para a palavra, quando você vai para o lugar certo, o que Jesus disse, tenha fé nele, confie nele, o que é que ele está falando nesse momento para você agora, né? Porque tem situações, né, que eu já passei algumas pressões, algumas situações que de repente Deus mandou ir olhar os pássaros. Olha que situação, né? E se o conselho de Deus for você ir olhar os pássaros, olha lá no capítulo 6 de Mateus, por favor. Abra lá em Mateus capítulo 6. Irmãos, a Bíblia diz lá em 1 João que os mandamentos do Senhor não são pesados, não, são leves. Né? E no capítulo 6 de Mateus, por favor, Deus é muito bom. Tenha fé em Deus, viu? Esse foi o conselho de Jesus para nós. Tenha fé nele. Capítulo 6, versículo 25. Olha que coisa maravilhosa. Olha que tempestade aqui. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, eu acredito que no meio dessa situação aqui, Jesus nesse sermão aqui, ele percebeu, teve uma palavra de conhecimento que pessoas estavam preocupadas e inquietas. E Jesus disse, olha, versículo 26, observai os pássaros. Olha que mandamento pesado. Né? Olha que instrução pesada que Deus está nos trazendo hoje. Observai os pássaros. Né? Eu já tive experiência que Deus mandou ir observar os pássaros. Né? E eu vi um resultado de observar os pássaros. Eu vi o que aconteceu. Porque no meio de uma situação, Satanás trazendo preocupação, Satanás trazendo inquietação, medo para você que não vai dar certo, e chega uma instrução de você ir observar os pássaros, faz toda a diferença quando você vai. Por quê? Irmãos, isso é uma instrução que não é todo mundo que obedece, não. Não é todo mundo que obedece. Observar os pássaros. Observar os pássaros. Se você está passando uma pressão, uma circunstância, situações aí que Satanás está tirando até seu sono, de tanta preocupação e inquietação, e você hoje, agora, nesse momento, está recebendo essa instrução que vem da parte de Deus através da minha boca. Ei, vai observar os pássaros amanhã. Se você vai, é porque você confia no Senhor. Pai, eu sei que eu não posso resolver o problema. Só quem pode resolver é você. Então, eu vou pegar a parte mais fácil, que é ir olhar os pássaros, e vou deixar a outra parte com o Senhor. Irmãos, eu passei 1h30 observando os pássaros deitados numas gramas. E Deus trabalhando a meu favor. Eu quero dizer para você que não foi fácil para minha alma. Não foi fácil para mim. Por quê? É algo anormal, é algo fora do normal. Porque o desejo que eu tinha era ir trabalhar, né? Correr atrás, né? Fazer a minha parte.
Mas a parte que Deus tinha me confiado naquele momento era olhar os pássaros. E eu passei lá 1h30 mais ou menos deitado, ouvindo, né? Vendo aqueles passarinhos cantando. E de repente, na hora que eu cheguei, não tinha quase nada de pássaro, mas de repente parece que Deus deu um vento, né? Mandou um vento, né? E esses pássaros começaram a chegar, e eu comecei a observar aqui, né? E eu vi um resultado, né? Então, depois de 1h30 de ver os pássaros, né, chegando naquele ambiente onde eu estava, né? 1h30, aí Deus disse: agora você pode ir. Então, confiando em Deus faz toda a diferença, né? Então, quero animar você, se agarrar com a palavra, né? Eu vou repetir: o foco é a palavra, o foco não sou eu, o foco não é você. Pega a palavra, se agarre com a palavra. Aquilo que chegar da instrução da parte de Deus, olha, não se espante. Deus já mandou ele para dormir, Deus mandou ele passear, Deus mandou passear com meu filho. Então, são instruções que, humanamente falando, né, do que diz respeito à sua mente, é algo que não tem nada, não tem graça, porque você quer logo pegar o braço, vou ali trabalhar, vou fazer alguma coisa, vou orar, né? Depois de muito tempo que eu já tinha orado, tinha feito tanta coisa, aí ele diz: não, vá para o shopping, faça isso, faça aquilo outro, coisas que no natural não tinha nada a ver. Então, são mandamentos que no meio da tempestade Deus vai trazer instrução para você, que a sua mente vai ficar confusa, mas é só obedecer, né? Descansa, confia nele, né? No capítulo 6, no capítulo 4 de Filipenses, por favor, vamos lá, capítulo 4 de Filipenses. Deus é bom. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 4. O tema é atravessando a tempestade. Olha que conselho bom aqui de um camarada que ele sabe o que é atravessar a tempestade. O apóstolo Paulo sabia o que era atravessar a tempestade. No capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Né? Olha que coisa maravilhosa. Então, no meio de uma tempestade, no meio de uma circunstância, né, o apóstolo Paulo, né, o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, ele manda a gente se alegrar. Deixa eu perguntar para você, que situação você está passando? Qual é a pressão que você está passando? Olha o conselho que está vindo da parte de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Amém? A Bíblia está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. É no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, hoje eu cheguei na igreja, eu estava lá na igreja estudando, orando. De repente eu entrei numa sala, tinha um dos pastores nossos, e quando eu observei, ele estava chorando. Eu disse: pastor, quando eu olhei, ele estava chorando porque estava lendo a Bíblia. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, precisamos se envolver tanto com essa palavra, irmão, que textos da Bíblia para a gente assim ficar assim, de uma maneira, debaixo de uma convicção, debaixo de uma confiança em Deus, que o que está lá fora não vai nos parar, né? Então me chamou aquela atenção, me chamou a atenção. Ele lendo a Bíblia, né, e chorando por aquilo que ele estava lendo. Então está aqui o apóstolo Paulo dizendo: alegrai-vos sempre. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Versículo 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. No meio de pandemia, no meio aí de coronavírus, no meio de tantas notícias ruins no mundo, né? O apóstolo Paulo disse que não é para andar ansioso. A palavra de Deus está dizendo que não é para andar ansioso de coisa alguma. Então, irmãos, louvado seja Deus pela palavra. Precisamos nos agarrar com essa palavra. Essa palavra é a verdade, né? Essa palavra é viva. Eu creio que você criou estrutura, está criando mais estrutura ainda. Com tudo aquilo que está acontecendo aí no mundo, você
correu para a palavra, você se agarrou com a palavra, você está com a palavra está bem pertinho de você, a palavra está bem pertinho na sua boca, no seu coração. Eu creio que você provou e viu que verdadeiramente Deus é bom, né? Você usufruiu da assistência e da bondade dele, do amor dele, o amor dele lhe assistindo todos os dias, a bondade dele lhe assistindo todos os dias, a graça dele lhe assistindo todos os dias, porque Deus é fiel, né? E precisamos mesmo nos agarrar, né? Li agora há pouco, filho meu, atenta para as minhas palavras. Olha as palavras que eu estou lendo para vocês aqui, né? Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina teus ouvidos. Então, se a palavra está dizendo aqui, alegrai-vos, se alegre. Se a palavra está dizendo, não ande ansioso de coisa alguma, não ande ansioso. Tem a nossa parte. Qual a parte, pastor? A parte de você colocar diante de Deus. Pai, essa coisa aqui eu não sei como resolver. Eu não sei resolver. E está trazendo inquietação. Está trazendo preocupação. Eu vim entregar para o Senhor. Eu vim trazer para o Senhor. Então, leva para Ele. A nossa parte é essa. A parte nossa é essa. De levar para Ele. Né? E no versículo 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, tem um resultado para mim, tem um resultado para você. Agora, não vou dizer que isso é fácil de uma hora para outra, não sei se você já tem uma prática de chegar e dizer, pai, vim entregar isso aqui para o Senhor. Eu quero dizer, se você, a partir de hoje, você começar a praticar, você vai ver que essa paz que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e tua mente nele. Por quê? Você entregou para aquele que sabe resolver. Se ele disse que não é para estar inquieto, e você entregou para ele, então, fica tranquilo que ele vai trazer uma instrução. Se é necessário um milagre, o milagre vai acontecer. Vai chegar uma instrução, vai chegar uma ideia, vai chegar aquela parte que você fazer do seu lado. Então, temos que ficar firme na palavra. O versículo 8 diz, finalmente, irmão, olha aí, mais uma instrução da palavra, né? Para quando a gente está atravessando tempestade, diz, finalmente, irmão, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, está atravessando tempestade, coloca o que é puro, coloca o que é verdadeiro, coloca a palavra, pensa na palavra. Eu tenho começado o nosso escuta aqui em Taguatinga dizendo que da parte de Deus não existe má notícia. Não tem má notícia para você amanhã. Não existe má notícia para você amanhã. Que está vindo. Não tem má notícia para você. Eu quero dizer isso para você com toda a convicção, porque da parte de Deus não existe má notícia. Eu gosto que a Bíblia, eu gosto que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então, o evangelho, boas notícias, não tem má notícia para você, para amanhã. Independente do que você está passando. O que vem da parte de Deus é boa notícia. Qual é a boa notícia, pastor? Que Deus é teu Pai. El Shaddai habita em você. Maior está contigo. Se Deus é por você, quem será contra você? Agindo Deus, quem impedirá? Isso é má notícia ou é boa notícia? São boas notícias. Então nós precisamos nos agarrar com isso. Então, se você se apega com essas verdades, você vai dormir melhor, o seu dia vai ser melhor, você vai começar a fazer um ha-ha-ha, né? Porque Paulo manda a gente se alegrar. Né? Pastor, eu vou me alegrar como? Se eu estou vendo a situação, a notícia que chega dizendo eita, você não vai conseguir fazer isso, você não vai fazer aquilo, então você faça um ha-ha-ha. Por quê? El Shaddai é o teu pastor, e El Shaddai garantiu que nada vai te faltar. Então, isso aí dá para a gente se alegrar. Né? Da mesma forma que o diabo está falando, você pode falar para ele também. Diga, Satanás, vem cá, eu quero falar com você. Você me disse aqui que eu não vou pagar minhas contas, você disse que aquele familiar meu vai morrer, você disse que meu casamento... Então, tudo aquilo que ele falar, você coloca a palavra. Eu vim trazer boas notícias para você, Satanás. Se Deus é por mim, quem será contra mim?
Começa a colocar a palavra. A palavra é a verdade, Satanás. Vem cá, você conhece ela. Ela agora mesmo está trabalhando no meu casamento. A palavra agora mesmo está trabalhando na minha vida financeira. A palavra agora mesmo está trabalhando no meu ministério. A palavra agora mesmo está trabalhando na vida dos meus filhos. A palavra agora mesmo está trabalhando no meu corpo. Saúde no meu corpo. Então, eu acredito, eu creio, né, que você concorda comigo que isso aí é boa notícia. Então, nós precisamos mesmo chamar o diabo para ler a palavra para ele, né? Precisamos mesmo nos levantar nesse tempo mesmo, né? Da mesma forma que Jesus se levantou. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Então, precisamos saber o que está escrito. Então, para atravessar a tempestade, precisamos saber o que está escrito. Então, eu creio no nome de Jesus, né? Nós precisamos fazer verdadeiramente o que o salmista diz aqui no Salmo 119. Já estou encerrando aí. Amém? Salmo 119. Eu amo esse salmo. Salmo 119. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Olha que coisa linda aqui, o Salmo 119. Versículo 97. Olha aí. Quanto eu amo a tua lei, ou quanto eu amo a tua palavra. O salmista dizendo. Aí ele diz, ela é a minha meditação todos os dias. Olha aí. Quanto eu amo a tua lei. Ela é a minha meditação todos os dias. Então, versículo 98 diz, os teus mandamentos me fazem mais sábio do que meus inimigos. Então, a palavra nos torna mais sábio. No meio da pressão, no meio da circunstância, você vai dar de cara com pessoas preocupadas, inquietas, ficando doente, e você se tornando mais sábio, sabendo sair no meio da pressão, no meio da circunstância, rindo e achando graça. Então, a palavra tem esse poder de lhe tornar mais sábio, de me tornar mais sábio. Versículo 99 diz, eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos, medito na tua palavra. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 100, sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Quanto mais você guarda a palavra, você se torna uma pessoa prudente. O poder que existe nessa palavra, irmão, de nos tornar pessoas bem-sucedidas em cima daquele mesmo texto, daquele conselho que Deus deu para Josué, né, de prosperar em tudo aquilo que ele faz, não é brincadeira. Versículo 101. De todo mau caminho desvia os pés para observar a tua palavra. Desviar os nossos pés, de não tropeçar, de não falhar contra Deus. Versículo 102. Não me aparto dos teus juízos, porque tu me ensinas. 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Rapaz, esse salmista amarra demais a palavra. Nós precisamos nos agarrar com essa palavra, amar essa palavra acima de todas as coisas. Versículo 104. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho da falsidade. A palavra nos guia no caminho de uma vereda reta, justa. E versículo 105 aqui, vocês sabem, né? Muita gente conhece, eu acredito que você conhece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E é luz para o meu caminho. Então você sabe, porque sabe, onde você está pisando hoje e onde você vai pisar amanhã. Porque existe, né, essa graça na palavra. Deus quer que você saiba o que você está fazendo. Você está andando debaixo de tanta instrução da palavra, você está andando seguindo as instruções da palavra, que você sabe, né, o seu dia a dia. Tem coisas que você já sabe com antecedência, porque você está vivendo um estilo de vida de comunhão com a palavra. E para encerrar o Salmo primeiro, eu amo também esse salmo aqui, principalmente no versículo 2, diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2 eu amo. Antes, o seu prazer, né? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, irmãos, é muito bom, principalmente nesses últimos dias aí que a gente está passando. Satanás vê mesmo, né? Os demônios vê o prazer que você tem na palavra, né? Você tem prazer, né, de sentar,
para ler, pegar um, dois versículos. Pega seu carro, pega o metrô, pega o ônibus. Quando você vai, está lá, meditando. Eita, eu tenho a natureza de Deus. Eu sou filho de Deus. Maior que está em mim do que o que está no mundo. Eita, meu Deus é grande. Eu, Shaddai, é meu Pai. Então, esse é o tempo. Né? Não tem como. Tem algo melhor. E no meio de uma pressão, no meio de tempestade, você está passando no meio dessa tempestade, falando a palavra, cantando a palavra, estudando a palavra, meditando na palavra. Né? Então, esse é o conselho mesmo da parte de Deus, como nós devemos atravessar tempestades da melhor maneira possível. Né? Jesus estava dormindo no meio de uma tempestade. E os discípulos acordaram ele e ele ficou irritado. E Jesus dormindo. E, rapaz, se era uma tempestade que deixaram aqueles pescadores inquietos e com medo, é porque o mar não estava o mar estava sério. E Jesus estava dormindo. Então, eu quero animar você a ficar firme com a palavra. Eu quero repetir: o foco não é você. O foco não é Joselito. O foco é a palavra. Então, Satanás vai vir para roubar essa palavra. Mas eu creio, como está lá no capítulo 10 de Romanos, versículo 8, a palavra está bem pertinho de ti, na tua boca e no teu coração. Então, fica firme com essa palavra. Faça o que o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 4, versículo 13. Tendo o mesmo espírito da fé. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Falamos o quê? Falamos o que Deus está falando. Então, se agarre com a palavra. Se agarre com essas verdades, que você vai ter boa notícia para contar. Bons testemunhos. Você vai provar e você vai ver que o Senhor é bom. Amém, queridos? Eu estou vendo aí que já passaram aí já mais de 40 minutos, acho que uns 42 minutos Isso. já ministrando. Então, Imagina. João, eu já estou aqui já disponível para você falar alguma coisa, quiser Que acrescentar alguma bênção. coisa aí. Imagina, a gente, quem sou eu para acrescentar aí? A gente só recebe uma bênção, uma palavra maravilhosa, uma palavra de ânimo, né, que nos colocando em movimento, né? Nós podemos receber essa palavra que com certeza ela está indo aí para todos os lugares. Eu quero agradecer a presença dos irmãos que foram entrando no decorrer aí da nossa videoconferência. A irmã Karina, lá da Carolina do Norte, muito obrigado pela sua presença, viu? É um prazer você aqui conosco na Rede Mover do Espírito. O meu pastor José Wellington está conosco. Pastor Danilo, muito obrigado. Pastor José Wellington, ele é meu pastor da Igreja Verbo da Vida Açu, para quem não conhece, né? Ele participava de algumas reuniões, mas nem todas ele pode participar, porque ele também tem igreja para cuidar, tem outros compromissos também. Pastor José Wellington, você pode aparecer aqui para nós, que nós queremos ver o senhor, tudo bem? Graça e paz, boa noite, pastor. Graça e paz, boa noite, estou aqui ouvindo aí o meu pastor lindão, Joselito Barbosa. Esse é o pastor mais lindo, entendeu? Estava ouvindo ele, quando eu estava lá congregando, ele falou o seguinte, que na época a gente tinha 40 anos de idade, ele falou que quando a gente tivesse 80, eu e ele seria como Josué e Caleb, que a gente está ainda com força ainda. É desse jeito, né? Meu amigo, agora é que eu estou cheio de força, viu, galera? Essa palavra cada dia sendo renovada, né? Mais Com clareza, mais certeza, compreensão, mais entendimento, né? Provando mais e mais que o Senhor é bom. Então, fica fácil, né? é isso. Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia. Sempre que eu É lembro aí verdade. dessa passagem do Não Fiqueis Ansioso, eu lembro do pastor Zelito que ele fala dos pássaros, olha para os pássaros. E tem um sentido isso, de olhar para os pássaros, realmente. Aquietar a mente, sossegar e descansar daquilo que o Senhor tem para fazer. Graças a Amém, Deus. amém. Graças a Deus por essa palavra. Uma boa noite aos irmãos, graça e paz a todos. Muito bom ver aí Amém. alguns irmãos aí, Luci Aparecida, lá de São Paulo, olha ela aí. Que bênção. Muito bom ver Amém, vocês, amém. meus irmãos. Muito bom te Grande ver, viu, abraço. Hélio? Fazia tempo que eu vi seu rosto aí, viu? Bom demais te ver. Mesmo. Obrigado, pastor. Que bom, que bom. Valeu, um abraço.
Muito obrigado, pastor José Wellington, pela sua participação, viu? É uma alegria tê-lo aqui conosco. Obrigado, pastor Danilo, pela sua presença, viu? Muito legal você aqui. E Alô, é uma Danilo, também honra. tá aí, né? Sim. Danilo tá aí. Tá? Sim, São Pastor, Sebastião. eita, essa galera aí que o Hélio tá treinando aí, treinando bem, um povo aí de muito futuro, futuro glorioso aí de vocês aí. Parabéns aí pelo bom trabalho que vocês estão fazendo. Se prepara que a geração de vocês não é brincadeira, não. Só que o Hélio tá de pé, viu? E o Hélio tá de pé. Amém, glória a Deus. Que bênção. Diante de tudo que o pastor Joselito tem falado aqui, né, ele tem chamando a nossa atenção para nós valorizarmos a palavra, né, de colocarmos a palavra em primeiro lugar na nossa vida, que é a palavra que nos coloca em movimento, fazendo que a gente consiga passar, né, fazer uma travessia triunfante no meio de uma tempestade. Eu gostaria de colocar uma pessoa na linha aqui que trouxe um exemplo bem bacana. Eu conversei com ela ontem à noite e me chamou a atenção. Ela é coordenadora de uma escola lá em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e ela reúne outras professoras para orar, para fazer vigília todas as sextas-feiras. Hoje, por exemplo, ela reúne as outras professoras cristãs e começando a orar para o quê? Para que os alunos não desistem, para Que que bênção. para a escola não quebrar. Então, assim, é um grande exemplo, né, que nós podemos também fazer nas nossas empresas, né, onde que a gente tem trabalhado, ou você que é dono de empresa, reunir os funcionários, começar a orar, o pessoal que trabalha também no governo, também unir em oração, porque é algo que não só tange só a igreja. Eu gostaria de colocar na linha, Andréia, você me ouve? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Jonatas. Ouço sim. Que ótimo, Boa viu? noite a Andréia, para quem não todos. sabe, ok. A Andréia, para quem não sabe, ela é minha irmã mais nova e ela é do Verbo da Vida de Santo André. Ela é do Verbo da Vida de Sim. Santo André. Ela e o esposo, Aurelino, Lino, né? Tem sido assim uma grande bênção. Eles estão no Verbo da Vida recentemente, mas já estão pegando a visão. E eu gostaria, a Andréa trouxe ontem algo bem bacana, falando, né, que tem se reunido. André, conta brevemente para a gente, que a gente não tem muito tempo, mas assim, uma coisa bem rápida, de como tem sido essa iniciativa, né, para orar e os resultados que vocês estão tendo depois, após essas orações aí dentro da empresa, do ponto de vista institucional e financeiro da empresa. Melhorou bastante, porque as pessoas estavam bem perdidas e eu e as outras gestoras, na verdade, somos por volta das 11h30 da noite e deixamos até onde o Espírito quiser falar conosco, nós ficamos na dispensação. E começamos no dia 8 de maio, e estamos firmes nesse propósito até voltarmos presencialmente. Com isso, o Senhor veio dando estratégias sobrenaturais de como lidar com os pais, de como lidar com os professores, estratégias de trabalho. Ele veio trazendo o sobrenatural e a gente começou a experimentar o natural, o sobrenatural naturalmente. E a provisão, a providência, renovo, estratégia de oração, de que forma nós oramos, e cada sexta-feira, por incrível que pareça, o foco é diferenciado. Então, tem dia que é para orar por nós, tem dia que é para orar pela equipe, tem dia que é para orar pelos mantenedores, porque é uma escola de médio a grande porte, são mais de 1.780 alunos. Ok. Olha aí que coisa bacana. Muito obrigado, André, pela participação. André, aí, o grande exemplo aí, né, que ela está dando, né, sobre o poder da oração, a pessoa que tem a palavra da fé, né, que ela está aprendendo, ela está fazendo rema e está aplicando dentro da escola dela. Isso é um bom exemplo aí para que a gente também possa assumir dentro das nossas empresas, nos lugares onde que nós também somos colaboradores. Amém? É uma boa iniciativa. Então, por isso que eu coloquei ela aqui para nos estimular. Muito obrigado, André, pela sua participação.
Jonatas, só uma coisinha. O mais interessante é o seguinte, é que nós, desde quando começamos esse propósito de oração, nós declaramos e nós não permitimos que, por exemplo, mesmo quando nós estamos com as nossas equipes, nós não permitimos falar, tá difícil, eu tô cansada, eu não tenho estratégia, eu não sei o que fazer. Não existe isso, nós não permitimos isso de forma alguma. Então, nós sempre declaramos que vai dar certo, vai acontecer, vem estratégia do alto, espera só um minuto, espera que vamos respirar um pouquinho, uma hora pela outra, e dessa forma nós estamos crescendo sim para a glória de Deus, inclusive em relação a não cancelamento de matrícula em pleno período pandêmico. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, André, pela participação, viu? Obrigado de coração. Vamos para um... Antes, eu gostaria de fazer uma pergunta e depois a gente passa a pergunta para os demais, né? Os ministros que estão aí presentes, os pastores, viu? O pastor Tiago parece que entrou agora com sua esposa, lá do Sul da Fé, lá do Rio Grande do Norte, viu? Muito obrigado aí pela sua audiência. Vamos... Pastor Joselito, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Nós que o conhecemos assim, né, do púlpito ou dos treinamentos, etc., qual que é os bastidores do pastor Joselito no que tange, por exemplo, a essa meditação da palavra? O senhor quando acorda, como é que o senhor faz, né? Qual que é um hábito que o senhor tem que a gente possa aí também inspirar e inspirar outras pessoas? Ô, Jonatas, eu tenho essa prática desde que eu nasci de novo, rapaz. Eu me deito já conectado com Deus, orando, né? E quando eu me acordo, rapaz, é rápido logo uma palavra de adoração para Ele, né? De gratidão. E verdadeiramente é o meu dia a dia mesmo. Eu tenho meu dia a dia, graças a Deus que minha esposa não tem ciúme de Deus, né? Não tem ciúme do Espírito Santo. Eu falo muito, muito, muito mais com ele do que com minha própria esposa. Então, eu tenho esse estilo de vida, né? E eu tenho lamentado que eu ainda estou fazendo pouco, eu quero mais. Para esses últimos dias, eu acredito que verdadeiramente Deus está contando conosco aí para a gente entrar mesmo debaixo de uma intensidade como nunca, né? Nós vamos pisar em lugares, nós vamos conhecer coisas que a gente nunca pisou nem conheceu, porque é um tempo mesmo de uma grande colheita, né? Desses últimos dias, e que Deus quer se manifestar através de nós, e eu quero estar bem ligado com Ele. Aí, rapaz, a minha prática meu dia a dia, logo cedo, é falar com Ele, né? É raro, é raríssimo, né? Eu, antes de dormir, tirar meia hora, 40 minutos, uma hora de só estar adorando a Ele ali e dizendo que Ele é meu Pai, que eu amo. Então, esse é meu estilo de vida. É raro eu não fazer isso toda noite, né? Quando eu não faço é por motivo mesmo que eu já vim da igreja, meu dia já foi bom lá de oração, de estudo, né? Aí, de repente, me envolvo com alguma coisa aqui, aí quando eu vejo é a hora já de dormir, eu não faço isso, mas é normal, né? Não, eu não vou para a cama sem conversar com meu papai, né? Então eu tenho esse estilo de vida. Desde que eu nasci de novo, né? E eu tenho essa prática. Aí, ó, ele já deu já uma chave já para chegar onde chegou. Viu? Você tem um sonho de avançar nos planos de Deus, ele já te deu uma chave aí. E quem você quiser saber mais também sobre o Ministério Verbo da Vida de Brasília, acesse o YouTube, que você vai encontrar várias ministrações, inclusive do apóstolo Joselito aí, de fé, é o que ele mais prega nos cultos. Pastor Danilo, de Verbo da Vida de São... A paz, irmãos. Paz, pastor Joselito, tudo bem? Fala, nobre. Eita, bonito. Como é que tá, cara? Tudo ótimo, graças a Deus, só melhorando. Bom revê-lo. Pastor, assim, a gente que já está caminhando um pouco, algum tempo já no Ministério Verbo da Vida, né, caminhando já com vocês, a gente já conhece um pouco da sua história, né, como foi o começo do Verbo da Vida aqui em Brasília, né? O senhor vindo da Paraíba, arrancando toco, desbravando tudo, né? E graças a Deus eu honro a sua vida, a unção que está sobre a sua vida, é a unção que está também sobre a vida do meu pastor Wellington.
E assim, quando a gente olha para o Senhor, a gente tem um exemplo de fidelidade à palavra de Deus, fidelidade ao chamado, né, de perseverança. E graças a Deus eu vejo isso também no pastor Wellington, né? Foi bem treinado, pastor. Parabéns aí, viu? A ovelha foi boa. Mas assim, pastor, algumas vezes, por exemplo, às vezes eu olho para o Senhor, olho para o pastor Wellington, que está mais próximo de mim. Às vezes a gente acaba enxergando assim como se fossem os super-heróis da fé, né? Os grandes homens de Deus para a gente, que a gente tem como referência. Mas quando a gente está caminhando, já conhecendo um pouco mais dos bastidores do ministério, a gente sabe que tem pressões, tem dificuldades, e não são poucas, né? E eu queria saber do senhor, quando o senhor começou, né, se existiu algum momento, deve ter existido, não sei, em algum momento que a pressão foi grande e o senhor parou para pensar um pouco, onde a carne gritou e disse: e agora? Será que eu desisto? Será que eu continuo? A família está aqui junto, passando por pressão, como é que vai ser? Né? E como é que o senhor perseverou nisso? Danilo, que bom falar contigo, cara, e parabéns aí pela tua fidelidade aí, por aquilo que Deus está podendo fazer na tua vida, né? Porque você pegou junto aí com o pastor Wellington e outros, né? E Deus está podendo te promover, né? Parabéns aí por sua fidelidade. Continua aí que tem coisas grandes aí da parte de Deus para a tua vida. Se prepara. Só se prepara aí, porque a coisa vai pegar, né? E Deus não tem outra maneira de trabalhar, a não ser através da gente. Então, ele já tem algo no coração dele que vai ser através de você, através da sua esposa e de toda uma equipe que Deus tem contigo, que vai colocar perto de você. E, rapaz, só confia nele de todo o teu coração e vai. Danilo, eu, cara, eu tive boas experiências em Campina Grande, né? No que diz respeito de estar perto do pastor Band e de toda a liderança do ministério no meu início. Agora, quando eu estava em Campina Grande, eu não tinha cabeça de ministro, né? Porque eu não tinha nenhuma, passar nenhum na minha cabeça que eu era um pastor, né? Nunca passou. Então, eu era um camarada fiel lá na igreja, né? Como um diácono. Então, quando eu vim para Brasília, então chegou a instrução, quando Deus falou comigo a respeito de ministério, então era no início do Verbo da Vida no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, cara, eu tive mesmo que encarar as coisas, né? Agora há pouco eu falei um pouco da minha vida de oração, de comunhão. Se eu não tivesse esse tipo de vida, eu não tinha aguentado. Aliás, eu acho que eu não tinha nem vindo para Brasília, tá entendendo? Então, o que me sustentou, né, no meu início, né, muitas vozes vindo de fora, né, e até minhas limitações, que eu considero demais, eu reconheço mais minhas limitações, é por esse motivo que eu vou para o colo do Pai mesmo, né? Então, tinha dia que eu orava 12 horas, 14 horas, né? Dentro de uma igreja, né? E só me colocando diante de Deus. Papai, eu não vou dizer um não para você, não. Agora, se você não for, eu não vou, não. Então, era coisa mesmo, desafios novos, coisa nova, né? Que eu não esperava estar pregando para pessoas, né? E, de repente, estou diante de pessoas, né? E na capital do Brasil. Então, verdadeiramente, veio muitas vezes voz, mas eu, tirando tempo de adoração, a voz mais alta era de adoração e de louvor ao Senhor. Aí saía, abafava e passava por cima, né? Quando saía da igreja, eu saía do meu quarto, eu saía avivado, saía animado, saía para, né? Cadê Satanás? Cadê os demônios? Cadê a pressão? Cadê a circunstância, né? Foi como eu comecei essa live, né? Essa irmã Silvia, né? É muito importante mesmo você, no meio da pressão, você começar a colocar, exaltar o Deus que nós temos, né? É o Criador de todas as coisas, é o Deus de toda a terra. Então, quando eu fazia isso, a coisa mudava, né? E a entender mesmo, né? Porque quando ele falou comigo que era para abrir igreja, eu fui para alguns versículos da Bíblia, né? E algumas coisas ele respondeu mesmo, até com voz audível, né? Eu cheguei, pai, por que é que você me escolheu? Ele disse, porque eu quis, né? Aí, então a resposta dessa é pesada, né? Então, depois disso, eu fui pegar alguns textos a respeito da graça, né, que existe uma graça por fazer aquilo que ele me confiou para fazer. É por esse motivo que você me vê
Eu só fico focado naquilo que ele me chamou para fazer. Eu não invento nada, não, né? Porque eu entendi que existe uma graça para mim, para fazer aquilo que ele me confiou. Então, se você é um pastor, cara, se dedica, estuda, se esmera nisso. Diga, pai, eu vou cuidar muito bem das tuas ovelhas, as ovelhas são suas, você vai pastorear através de mim. Se envolva nisso aí, que você vai ver que existe uma graça para isso. Se for profeta, se for mestre, pode ir, porque é sério. Eu já escutei mestres falando, né? O Rick Rennie, que é o camarada que eu termino admiro muito, né? O camarada que eu sempre admirei do Verbo da Vida é Marco Júnior. Mas Marco Júnior eu hospedei várias vezes aqui em casa e eu dizia, cara, como é que tu passa a noite estudando para tu pegar essa revelação? Ele disse, não, não. Então, tá na Bíblia, né? Existe a graça mesmo para o dom. Rick Rennie falando que para escrever um livro, tanto o livro que ele escreve, ele diz que é a coisa mais fácil para ele. Então, se a unção na sua vida é pastor, cara, se envolva com isso. Mergulhe nisso aí que você vai se tornar um dos melhores pastores do DF, ou do Centro-Oeste, ou do Brasil. Agora, se consagre, não invente outra coisa. Porque a graça vai vir assistindo, porque você recebeu da unção do Supremo Pastor, né? Jesus depositou da unção pastoral sobre você. Né? Ele repartiu do dom, né? Pastoral, do mestre, do apóstolo, do profeta. Então, a unção, que se for pastor, que está na sua vida, você recebeu da própria fonte, o próprio Jesus. Então, cara, não tem como tu ser um pastor meia boca. Tu vai ser um pastor de excelência. Então, só ativar isso aí. Agora, a pressão vem mesmo, a circunstância vem, mas uma coisa que eu aprendi que se eu não estou causando problema, eu estou resolvendo problema, então fica fácil. A graça vem para ajudar. Então, é só partir para cima. Beleza? Amém. Obrigado, pastor. Agora, é coisa nova, né, cara? Porque uma das coisas que mexe com a gente é porque é coisa nova, né? Então, por ser coisa nova, aí o segredo é ir para ele. Pai, é novo para mim. Espírito Santo me ajuda aqui. Ainda ajuda ele. E vocês estão fácil, cara. Olha, desde que eu conheci o Wellington chegou no Verbo da Vida, o Wellington era muito avivado, cara. O Wellington sempre foi um homem de muita oração, um homem da palavra. O Wellington não brincava de ser crente, não, desde que eu conheci ele. Né? O homem era da intercessão, da antiga igreja que ele congregava, era da oração, era da palavra lá. Então o Wellington nunca brincou de ser crente, não. Né? Então é um referencial. Né? Eu não tive isso aqui quando eu cheguei aqui em Brasília, ministerialmente falando, entendeu? Então eu tive que pegar algumas coisas que eu peguei, coloquei na prateleira lá em Campina Grande, ouvindo algumas coisas do pastor Bando e de outros. Amém? Amém. Valeu, Lindão. Obrigado. Que bênção, que bênção, que bênção. Abraço. Obrigado, pastor Danilo, pela participação. Zilmar, tudo bem, Zilmar? Eita, Jesus, Zilmar. Sangue de Jesus tem poder. Fala aí, Zilmar. É pesada, viu? Zilmar tem muita fé, viu? Áudio, Zilmar. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Te amo, Joselito Barbosa. I love you too. I love you too. Cadê a Aninha? A Paiana está com o neto ali, se eu não me engano. Ah, deve estar babando lá, com certeza. Você lembra que eu falei que você ia ter uma neta? Lembro. Então. A neta já está chegando ali agora em setembro, viu? Parabéns. Amém, Agora obrigado. você vai babar direito. Prepara. Rapaz, a gente está aguardando aí com expectativa, né? Jonathan que sabe aí, que é a de Jonatas aqui com Brenda, de hoje para amanhã, no máximo, segunda-feira chega. Mas a do Jonathan não é menino? É menino. Pois é, eu estou falando da Ana Clara. A menina. Ana Clara chega em setembro. Isso. Isso é um sucesso. Amém, amém. Um Ok. abraço. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem? Tudo ótimo. Glória a Deus. Um abração pro marido aí, viu? Agora há pouco eu vi. Ele estava na telazinha aí, estava ouvindo a palavra. Um abraço para ele aí. Tá ouvindo. Beleza. Valeu. Um Valeu, abraço, Zilmar. rapaz.
A Zilmar se empolgou aí com a neta do pastor Joselito. Obrigado, Zilmar. Mas tua esposa tá dando uma força aí grande a Brenda aí, viu, cara? Hoje, Brenda disse que ela estava apertando ela. E o da É isso Brenda é mesmo. Augusto, né? É, Augusto. Ok, Augusto. É, ok. Jaqueline, nesse momento aí, ela tá dando o voto de misericórdia aqui para a gente poder fazer isso aqui, né? Porque o Vinícius está tocando fogo ali no quarto. Aí eita, ela não, ela só ouve assim quando dá e vai tá segurando a ponta aqui, viu? Graças a Deus, senão a gente não amém. dava conta de fazer esse trabalho. Duda, tudo bem, Duda? Você está na Eita, linha? profeta Duda tá aí. Pronto, ativei aí o áudio. Está me escutando? Sim, Tô totalmente. ouvindo. Ah, eu estou Rapaz, aqui. pra mim era só o suficiente ouvir sua voz, agora vendo você. Agora ficou bom demais. Pois Por mim, faz então, pastor, olha aí, que tecnologia, né? Para os crentes não tem pandemia, não. A gente dá um jeito de se Ei, encontrar, nada. de se ver. Olha, o pastor Amém. Wellington escreveu aí que ele continua avivado, viu? Até hoje. Amém. Eu sei É, disso. Eu sei disso. ele O é um Elton é um excelente exemplo pastor. para mim. Tem O nos Elton treinado chegou aqui, muito bem, graças a Deus. o Elton chegou aqui na igreja, o camarada era crente. Quando eu chamava para orar, o Elton já estava de pé para para orar. O bicho era. Eu gosto de gente que gosta de orar. Ele é um excelente pastor. Pastor Amém. Joselito, eu sempre ouço o senhor falar que o apóstolo Bud lhe ensinou a andar em fé. A maioria das suas ministrações, o senhor lembra daquele gordinho, como o senhor mesmo diz, que ele te ensinou a andar em fé. E eu quero aqui, já que estamos em família, todos nós, né, nessa rede maravilhosa que o Espírito Santo tocou no coração do Jonathan, através do pastor Wellington, e ele está avançando nisso, eu também quero deixar esse relato que o Senhor me ensinou a andar em fé. Eu me lembro como hoje, em 2009, hoje mesmo eu estava ouvindo uma ministração do apóstolo Bud, e eu fiquei pensando, eu falei, como é que um homem desse foi promovido? Ele tinha que ser eterno aqui, porque é muito, 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 muito bom. Ainda hoje, as ministrações dele transmite essa unção que é andar em fé. Mas o Senhor me ensinou a andar em fé. Eu lembro que 2009 foi quando eu fiz meu primeiro ano de rema, eu ainda muito ignorante em relação à palavra, ignorante, eu tinha uma ignorância em relação à visão da palavra da fé, e eu me lembro quando o senhor fez, eu propus um gabinete, e lá eu estava com o senhor no gabinete, e o senhor pegou a Bíblia, o senhor não estava bravo, mas o senhor disse, o meu justo viverá por fé. E o senhor falou isso inúmeras vezes naquele dia. E ainda hoje, quando eu passo por algum perrengue, quando eu passo por alguma situação ou circunstância, seja dentro da minha casa, na minha família, nos meus negócios, eu ouço a sua voz ecoando dentro de mim: o meu justo viverá por fé. Mas sabe, quando o Senhor me ensinou isso, eu entendi que, na verdade, existia uma ignorância da minha parte, porque eu não conhecia a palavra da fé. Eu não conhecia essas coisas. E eu entendi que quando alguém dizia, mas meu justo viverá por fé, mas você está passando por tantas situações, a sua família, seu marido não é salvo, seus negócios não vão para frente, eu entendia que o justo era muita prepotência da minha parte achar que eu era justa. Mas eu aprendi que hoje nós podemos andar por fé, porque nós somos justos, porque Jesus Cristo conquistou tudo isso naquela cruz para nós. E não tem Amém. nada que Satanás fale ao nosso respeito que vá tirar o nosso prazer e a nossa condição hoje de sermos filhos. Mas depois eu caminhando contigo, dentro da igreja, antes do Senhor me levar para a Asa Sul, eu observei também que existiam pessoas ignorantes ao nosso lado. Por que ignorantes?
porque não se dobravam diante da palavra. E hoje o Senhor nos trouxe uma palavra muito importante, quando o Senhor disse que não é o Joselito, não é o pastor Wellington, não é o pastor Danilo, não é a Duda, não é a Zilmar, não é o Jonathan, mas é a palavra que faz toda a diferença em nossas vidas. E isso, de novo, hoje soou com muita força dentro de mim, porque eu percebo que nesse momento onde a nossa fé está sendo testada, nós precisamos sair dos bastidores, porque existem muitas lives por aí e tem pessoas que estão perdidas, né? Buscando, escolhendo os seus pastores, escolhendo os seus temas. Se você hoje não colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu, é bem provável que você se perca no meio do caminho. Então, a minha pergunta para o Senhor é: a ignorância e o ignorante vai afetar a sua caminhada em meio à tempestade? Não é isso, pastor? Com certeza, né? Com certeza, Dudu. Você estava falando um pouquinho do pastor Bani. Eu peguei logo aqui os 2 textos aqui de Romanos, porque o pastor Bani chegou no Rema debaixo de muita condenação, muita religiosidade, né? Então, Sim. caiu no coração dele mesmo a respeito da condição dele de ser justo diante de Deus, né? Então, eu vi, né, alguns momentos, né, umas vezes o pastor Bani abria o capítulo 5 de Romanos, versículo 1, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. Então, o pastor Bani tem uma consciência de justiça diante de Deus, que, olha, ele fala muito bem, se eu não me engano, foi Tony Cook ou foi Doug Jones que ensinou a ele, justiça de Deus. Mas ele recebeu a revelação de ser justiça, que quando ele ensinava a respeito de justiça para a gente, era algo assim que você ficava impactado, né? Então, para ele, foi fácil demais, né? Ele pegava esse texto aqui do capítulo 3, versículo 24, diz: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Então, ele vibrava, ele dançava, ele chorava, ele pulava. Então, com isso aqui, ele ensinava a gente, né, a confiar em Deus, né, e tornar mesmo a nossa vida mesmo debaixo mesmo de uma confiança, de crer em Deus, que eu peguei rápido, né? Aquela coisa mesmo dele dizer: rapaz, o justo vive pela fé. Deus falou, irmão. Eu não quero conversa, eu não quero argumento. Foi Deus que falou, Deus falou, ele cumpre. E verdadeiramente, eu tenho algumas coisas aqui que eu anoto aqui, Duda. Satanás mesmo tira vantagem mesmo quando a falta de conhecimento não está lá, né? Então, ele leva vantagem mesmo na ignorância. Então, ele faz de tudo para o crente manter-se ignorante, né? A Bíblia fala a respeito disso aí. É uma prisão, Jesus, é uma prisão, ele te aprisiona. Jesus como um exemplo para mim, né, e exemplo para cada um de nós, Jesus conhecia o Pai, né? Então, se a gente quiser viver uma vida bem-sucedida aqui na Terra, precisamos seguir os passos de Jesus. Então, quando chegou a pressão, quando chegou a circunstância, Jesus respondeu para Satanás debaixo de uma, acredito, debaixo de uma calmaria. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Então, Jesus não tinha um problema que muitos têm, né? Que é a ignorância. Jesus conhecia o Pai. Então, o segredo mesmo da nossa vida mesmo tem que ser em conhecer o Pai, conhecer o caráter dele, né? No meio de tanta coisa aí que o pessoal tem falado. Rapaz, quem se agarrou e se apegou na oportunidade de ter feito um rema, né? De ter pegado bons estudos aí, de ter conhecido o caráter de Deus, rapaz, não está sofrendo, não. Sim. Porque sabe de onde vem a fonte da morte, da destruição, da falta, né? É do diabo, não é de Deus. Então, a falta de conhecimento mesmo, a ignorância, rapaz, olha, com certeza leva o camarada até morrer. Muitos morreram, né? Eu acredito que alguns crentes morreram. Hoje eu conversando com uma pessoa, agora há pouco lá na igreja, ele conhece 4 pastores que morreram, né? Então, eu já ouvi relatos aí de muitos crentes que morreram. Graças a Deus que foram para o céu, né? Graças a Deus. Mas, rapaz,
Deus conta demais com a gente. Nós somos a luz aqui nessa terra e Deus está contando mesmo. E a ignorância vai fazer com que o diabo ainda continue ganhando terreno, né? Ele tirando vantagem, né? Mas graças a Deus que a luz chegou, a revelação chegou, e é como eu estava falando agora há pouco com o pastor Wellington aí, cada dia que passa, né? Em cima dos desafios que tem chegado para a gente, rapaz, eu tenho conhecido mais a respeito da bondade dele, que ele é digno mesmo de toda confiança, que a palavra dele é fiel. Então, é continuar no mesmo caminho, na mesma pegada, e entendendo que não é por pressão, não é por sentimento, não é por circunstância. O justo vive pela fé. Amém. Eu sou grato pela sua vida, viu? Muito obrigada. Amém. E Obrigado. amo você. Amém, amo também vocês. Mande um abraço para todos aí. Amém, Dom. Obrigado, Duda, pela participação. Uma última pergunta agora, vamos para a Carolina. Tudo bem, Carolina? Boa noite. Tudo bom? Primeiro eu quero dizer que é uma honra estar aqui aprendendo tanto. Já aprendi com o Senhor no Rema, mas é incrível que toda vez que o Senhor fala, é uma coisa assim que eu não consigo nem piscar os olhinhos, assim, tipo assim, é incrível, é muita sabedoria, muita vivência da sua parte. Eu também sou muito grata porque o Senhor treinou muito bem o meu pastor, muito bem mesmo. Ele é um homem firme na palavra. E uma das coisas que me chama muita atenção no Senhor é que sempre eu escuto o Senhor falando isso. Fica na palavra, foca na palavra, foca na palavra. E como a Duda falou, às vezes eu escuto até sua voz falando isso, fica na palavra. E a minha pergunta para o Senhor é: como que o Senhor reage hoje às situações, por exemplo, de cristãos, né? Infelizmente, alguns irmãos nossos que não têm essa palavra, né, da fé, e eles realmente sucumbiram à situação que está acontecendo hoje. E como que o Senhor reage a isso quando o Senhor está junto com pessoas assim, com cristãos, né, nossos irmãos, que infelizmente não tem essa palavra da fé? Como que o Senhor reage a esse cenário, a de repente esse convívio com os nossos irmãos? Porque parece, né? Às vezes eu tenho a sensação de que eu sou louca, de que eu não estou vendo, né? Não estou vendo como as pessoas estão vendo. Você fica com aquela impressão de tá todo mundo falando a mesma coisa, mas só você está falando a palavra da fé, só você está falando que não está com medo de ir para a igreja, de se expor. Como que o Senhor reage a essa situação? Carolina Paz, tudo bem? Bom demais aí. Paz. Agradeço aí pelos elogios. Carolina, olha, agora há pouco eu estava meditando aqui antes de começar a live. Se tem uma coisa muito boa na nossa vida, e eu tenho celebrado muito, sabe? Eu tenho celebrado demais. É algo que tem chegado na minha vida, que é maturidade, né? A tal da maturidade está me fazendo muito bem, né? Então, agora há pouco eu estava meditando aqui, dando uma lidazinha e pegando algumas coisas no capítulo 14 de Romanos e no capítulo 15, né? Que o apóstolo Paulo fala mesmo a respeito dos bebezinhos da fé, né? No versículo 1 do capítulo 14, ele começa assim: ó, acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões, né? Então, capítulo 15, versículo 1, olha o versículo 1 também do capítulo 15. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Então, eu tenho pegado esses textos, né, e eu tenho me colocado mesmo diante de Deus, porque a condição desse povo é de filhos de Deus, né? É de ovelha, né? O supremo pastor deles é o próprio Deus, né? E eu tenho buscado Deus mesmo saber agir com muita sabedoria, né? E a gente vê que Deus, por ser o supremo pastor, Deus é um Deus de muita misericórdia, né? E Deus sabe que o problema mesmo dele é a falta de conhecimento, né? E, de repente, uma das coisas que eu lamento, né, eu acredito também, todos que estão nos ouvindo que lamentam, é porque a gente, de repente, divulga uma escola do Rema, né? Divulga um livro, divulga uma coisa dessa aí, e, de repente, as pessoas não procuram, não desejam, né? E continua ainda na mão de Satanás, né? Aí, o que é que eu vou fazer, né?
Eu tive uma fase na minha vida de ministério, né? E como cristão também, eu ficava logo bravo e ficava nervoso. Mas de repente a gente dá de cara com esses versículos, né? É de repente colocar no colo, né? Vamos lá, a Bíblia não diz isso. Olha, deixa eu jogar para você. A Bíblia só tem boa notícia para você. Deus é seu pai, ele lhe ama, né? Ele já preparou uma mesa para você, já está posta essa mesa, nada vai lhe faltar. Mas o que tem dentro dele, na mente dele, é totalmente contrário à palavra. Então precisamos mesmo desenvolver mesmo uma paciência e buscar de Deus mesmo misericórdia, né? Porque quando a luz chega para mim, quando a luz chega para você, e a gente vê irmão nosso, da nossa família, né? Estou falando família cristã, sofrendo, perecendo, Satanás tirando vantagem, você fica, né? Você fica debaixo mesmo de um desespero, né? Mas não tem como a gente colocar a palavra na cabeça dele, abrir assim, né? Eu vi, né? O pastor Bando lá no início em Campina Grande, de repente ele ficava brabo, mas quando a maturidade foi chegando, e ele dizendo que Deus foi falando com ele, ei rapaz, paciência com esse povo, eu não tive paciência com você. Então, é aquela oportunidade, Carolina, quando você tiver, falar mesmo a respeito do caráter de Deus. Deixar algo assim que ele, eu nunca ouvi isso, né? Deixar ele animado ou desejando e conhecer a respeito de Deus, a respeito do caráter do Pai dela. Então, é dessa forma, porque senão a gente, de repente, vai terminar perdendo elas. Então, uma coisa que tem me feito muito bem, eu acredito também na sua vida, e é esse amor que você tem pelas vidas, eu declaro que só vai aumentar, mas tem coisa que a gente tem que ir mesmo com paciência mesmo, né? Olha aí, todo o capítulo 15 de Romanos vai fazer muito bem para você, porque está fazendo muito bem para mim. Porque esses últimos dias aí a gente tem visto mesmo algumas pessoas desesperadas, perdendo a alegria, perdendo até a fé, né? E nós precisamos mesmo ter paciência com elas. Amém? Deu para lhe responder, não? Amém. Que coisa boa a gente encerrando aqui, mas antes da gente encerrar, eu gostaria que o pastor Joselito fizesse uma oração para nós, para finalizarmos aqui e finalizarmos com chave de ouro. Amém. Na hora. Jonatas, eu quero agradecer novamente, viu, pelo convite, foi uma grande honra. Pai, obrigado aí pelo que você proporcionou, primeiro para mim, eu amei demais, né? Ver o rosto aí o rosto do pastor Hélito, de Zilmar, de Duda, né? Agora da Carolina aí, de outros aí. Rapaz, foi muito bom, muito obrigado pelo que você promoveu para mim nessa noite aí, viu? Foi muito bom estar com vocês. Pai, te dou graça por tua bondade, te dou graça pelo teu amor. Obrigado por essa ferramenta tão maravilhosa, Pai, que nós conhecemos no meio dessa pressão, no meio dessa circunstância, que é a internet, Pai. Agora mesmo estivemos agora em alguns lugares do Brasil e do mundo, e a tua palavra, Pai, no reino do Espírito não há distância. Eu declaro que essa palavra, Pai, encontrou bons solos, e eu creio que ela vai produzir a 30, 60, 100 por 1. Eu declaro a manifestação do teu poder na vida de cada um dos meus irmãos que estiveram junto conosco nesse momento. Eu creio num novo tempo no ministério de cada um, na família, na vida financeira. Eu declaro que esse ano é um ano do dobro, foi isso que você falou para mim, o dobro chegando para cada um, Pai. E eu quero te agradecer por esse tempo. Você sendo glorificado, você sendo exaltado na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, que coisa maravilhosa. A gente que agradece, pastor Joselito, viu? É uma honra ter o senhor aqui conosco, viu? E é motivo de muita alegria a gente ter uma pessoa como o senhor aqui, de um grande ministério, e tá um homem cheio de fé, porque o senhor fala de fé, porque conhece, porque tem vivência, tem vida naquilo que o senhor fala, e isso só nos estimula ainda mais nesse momento desafiador para todas as pessoas, e não é peculiar para os brasileiros, e tem pessoas de vários cantos do mundo que estão passando por isso. Se eu puxasse aqui o testemunho de algumas pessoas que estão no exterior, que fazem parte da rede, nós temos algo em comum, são os desafios. Eu quero agradecer imensamente aí a sua participação e desejamos aí que o seu netinho nasça com muita saúde, que te dê todas as honras e alegria que o senhor merece, o senhor e a dona Ana. Mande lembranças à dona Ana Helena, viu? E que
essa família linda que tem crescido, e nós somos muito abençoados pelo sim do Senhor, e eu falo isso de coração, pelo sim do Senhor, pelo sim da sua esposa, muito sábia, e tem abençoado as nossas vidas, e nós somos, tudo hoje que nós somos, tem aí o Senhor te usando, né? E usando o nosso pastor José Wellington, eu vou falar dele, que ele é meu pastor, e isso daí é uma coisa muito, muito honrada. Eu vou só passar a última agenda aqui para o pessoal, antes da gente se despedir, que segunda-feira nós estaremos com o Manassés Guerra, ele vai falar sobre liderança. Então, você que tem ministério, você que tem empresa, você, enfim, vai falar liderança sobre todos os aspectos da vida que nós precisamos liderar. Manassés Guerra estará conosco segunda-feira às 20 horas, vai ser mais cedo, às 20 horas. Sexta-feira nós teremos uma palavra sobre perseverança com Celi Fonseca, do Canadá, que também faz parte dessa rede, a missionária. Ela vai trazer essa palavra maravilhosa sobre perseverança. E aí, você está desistindo por quê? Desistir faz parte do seu vocabulário? Celi vai mostrar para você que é possível você viver uma vida perseverante. E nós também teremos, no dia 29, a pastora do Ministério Dunamis, Josiane, que vai falar sobre autossabotagem. E aí, os planos que não estão acontecendo, que você começa e não termina, que você inicia e não acaba. Josiane vai estar conosco para falar sobre isso. E, para iniciar o mês de julho, nós teremos a ministra Janaína Buquerque, que vai falar sobre cadeias de intimidação. Irmãos, vai ser poderoso. Nós temos aí outros ministros que estão para confirmar, ministros poderosos na palavra de Deus, e nós vamos crescer juntos e vamos avançar naquilo que o Senhor nos chamou. Porque Deus tem um plano para a sua vida, e esse plano não vai acontecer automaticamente. Precisa da sua concordância, precisa da sua renúncia, precisa você concordar com o Espírito Santo e entender que Deus e você são maioria nisso. Em nome de Jesus Cristo, fiquem todos abençoados, né? Todos já são abençoados, mas serão acrescentados ainda mais quando andam na prática da palavra. Em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço. Obrigado, apóstolo. Tudo de bom para o senhor. Viu? Felicidade. Obrigado. Paz. A paz. Tchau, tchau, gente. Tchau.